mensagem lá para o pessoal tentar reiniciar o programa, tá? Oi, meninas. Para eles tentarem lá reiniciar o Teams, tá? Porque por aqui eu realmente não tenho como saber o que foi que aconteceu. Porque se não tivesse ninguém conseguindo entrar, talvez daí o problema fosse aqui, né? Tá? Eu espero que eles consigam entrar, né? Vamos lá, então, que já são 8h20, né? Isso, Gabriele, obrigado, gente. Então, aquelas questões lá do contrato de comissão, a 1 é a letra A de Aline e a 2 é a letra B de bola, tá? Então, para quem não conseguiu, não fez, né? Mas deem uma olhada na questão, pessoal, porque esse tipo de questão é as questões que caem na prova, né? E também que depois vai cair na prova da OAB. Oi, Vitória, ok? Então, hoje agora a gente vai começar o contrato de compra e venda mercantil, tá? Esse contrato de compra e venda mercantil, se vocês tiverem aberto aí com o código, ele tá lá a partir do artigo 481, que é o contrato de compra e venda, tá? Então, vamos lá. Acho que vocês viram esse contrato já com a professora Cláudia esse ano? Já viram? Quem tiver com o código, gente, já pega o código já para deixar os artigos ali grifados, tá? Que daí a gente vai estar falando a diferença do mercantil para o contrato de compra e venda tradicional, ok? Vamos lá, então. Ai, perdão, peguei o slide errado. Aqui. Então, vamos lá. Contrato de compra e venda mercantil. Então, ele está lá a partir do artigo 481 do Código Civil. Gente, se tiver alguma dúvida, abre o microfone e manda a pergunta aqui para mim por áudio, pelo microfone, porque pelo Teams eu não consigo ver o chat, tá? O chat não aparece aqui, não aparece nem quando vocês mandam mensagem lá, tá? Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, tá bom? Porque aqui eu não consigo ver. Então, ali o contrato de compra e venda mercantil, ele, na verdade, ele é o contrato mais importante que a gente tem no direito, porque ele é o contrato que faz circular riquezas, né? É o contrato que mais faz circular riqueza, não que os outros não façam, né? Mas o contrato de compra e venda mercantil é o contrato que mais faz circular riquezas no mundo, tá? E tem muitos outros contratos, até contratos que não estão na legislação, e que eles acabam utilizando cláusulas do contrato de compra e venda, tá? Que tá no Código Civil. Então a gente tem muito tipo de contrato, a gente vai ver até mais para frente alguns contratos que são contratos, como é que eu posso dizer, doutrinários, né? Que as regras que a gente tem aí é só porque a doutrina colocou, o dia a dia estabeleceu, mas eles não são contratos que estão previstos em lei, né? Professora, mas isso não é ilegal? Não. Para o direito civil, o que é ilegal é quando eu faço alguma coisa que a norma me proíbe de fazer, tá? Eu fazer alguma coisa que não tem uma norma me proibindo de fazer, falando que eu tenho que fazer de outra forma, não tem problema, tá? Então, a gente tem muito contrato atípico
que acaba utilizando as regras do contrato de compra e venda mercantil. A gente tem contrato também típico, né, que são os contratos que estão dentro do Código Civil, mas que acabam utilizando, a própria lei fala para utilizar os artigos de lei do contrato de compra e venda, ok? Então, a gente tem dos dois tipos, a gente tem contratos que estão no Código Civil e que o próprio Código Civil fala que vai utilizar os artigos da compra e venda, e a gente tem contratos atípicos, que são contratos que não estão no Código Civil e também não estão numa legislação ou numa lei especial, e que também acabam utilizando o contrato de compra e venda mercantil, ok? Deixa eu só ver aqui. Gente, e o pessoal que não estava entrando, conseguiu entrar? Vocês sabem me dizer se o pessoal que não estava entrando conseguiu entrar? A Samira não conseguiu ainda, mas a Juliana ou o Adriano conseguiram. Ai, conseguiu. Ai, obrigada. Que estranho, né, gente? Depois tem que ver o que é isso, porque senão vai ter que ficar assistindo a aula depois pelo YouTube. Obrigada, meu bem. Então, vamos lá. Então, lá no material de vocês vai estar lá dessa importância do contrato de compra e venda mercantil, né? Então, para que a sociedade empresária atinja seu objetivo, ela terá que produzir insumos, né? Bem como para que haja essa produção, há necessidade de aquisição de matéria-prima. Ou seja, a sociedade empresária, já na primeira etapa de produção, realiza um contrato mercantil. Pessoal, então, assim, eu acho que nada do que a gente consome não passou por um contrato de compra e venda mercantil, tá? Tudo que a gente consome passou pelo contrato de compra e venda mercantil. Então, por exemplo, eu não sei se vocês estão assistindo aula no celular ou no notebook. Então, aí provavelmente tem peças de plástico, né? De metal, de borracha. Para essa fábrica estar fazendo essas peças, né? Apesar que hoje muita coisa é terceirizada, mas ela teve que alguém, né? Que vendeu para a fábrica. Eu falo isso porque eu acho que eu já falei para vocês, né? Eu morei no Japão. Então as peças vinham pronta. Eu trabalhava na Sony, trabalhei na Caixa. Então as peças vinham nas caixas e a gente na linha de montagem só montava aquilo lá, né? Então eu acredito que se há 17 anos era dessa forma, hoje deve estar, né? Ninguém ainda está produzindo a peça de plástico. Mas essa pessoa que fazia essa peça de plástico que vendia lá para a Sony, ela tinha que comprar o quê? O plástico, né? Então, a Sony, para ela vender o notebook, o computador, o celular, a máquina fotográfica, né? Ela tem que comprar o quê? Ela tem que comprar essa peça, né? Essa carcaça, né? Para as pessoas estarem montando, para ela estar podendo vender o produto inteiro, tá? Então, a sociedade empresária, toda sociedade empresária, a primeira etapa de produção dela, ela já realiza um contrato de compra e venda mercantil. Por exemplo, um restaurante. O restaurante, ele vai vender o quê? Ele vai vender comida e bebida. Então, ele vai ter que comprar, né, comida, ele vai ter que comprar arroz, ele vai ter que comprar carne, ele vai ter que comprar legume, né? Então, ele vai provavelmente acabar fazendo um contrato aí com algum fornecedor de alimento, né? Ou vai estar ali comprando com nota fiscal só, direto no mercado de atacado, alguma coisa desse tipo, ou pedindo para um produto vir de fora, né? Então vai variar bastante. Mas isso aí, ele já está realizando um contrato de compra e venda mercantil. Por quê? Porque já são duas empresas que estão negociando. Por isso que a gente fala que esse contrato de compra e venda mercantil é o contrato que mais faz movimentar riquezas,
tá? No mundo. Esse não é nem só no país, tá? É no mundo. É o contrato que mais faz circular o dinheiro que a gente tem no mundo, tá? Então, qualquer transação realizada com compra e venda entre pessoas jurídicas vai estar se enquadrando aqui nessa modalidade, tá? Se for compra e venda, óbvio, né? Porque a gente tem outros serviços. A gente sabe, por exemplo, que uma fábrica pode terceirizar algum tipo de prestação de serviço, né? Daí não vai estar entrando aqui nesse contrato de compra e venda mercantil, vai ser um contrato de prestação de serviço, tá? Ok, até aqui? Tranquilo, gente? Tranquilo até aqui, meus amores? Sim? Então tá. Então vamos lá, continuando. Vocês estão com sono, né? Não tão, eu acho que vocês estão dormindo aqui, ouvindo a minha voz. Vão ter um pesadelo daqui a pouco. Vamos lá, então ali, se vocês estiverem com o material aí aberto, aí o próximo tópico vai estar falando ali da definição jurídica de um contrato de compra e venda mercantil. Então, eu coloquei lá para vocês que é um contrato, né, celebrado entre dois empresários. Então, toda compra e venda em que o comprador e o vendedor são empresários, chama-se mercantil e é estudada pelo direito comercial. O regime jurídico da compra e venda mercantil é basicamente o mesmo de qualquer outro contrato de compra e venda. Agora, para quem está com material, grifem isso aí, tá? Eu deixei até em negrito. A única diferença na delimitação dos direitos e obrigações dos contratantes diz respeito às consequências da instalação da execução concursal do patrimônio do comprador, tá? O que acontece? Se o comprador não efetuar o pagamento, meus amores, você não vai executar o contrato da forma, né, que está estabelecido ali no artigo 495. Você vai executar e pedir um calção, tá? No direito mercantil, esse artigo 495, ele não é utilizado. Aí vocês me perguntam, professora, mas então, e daí? Como é que ele faz para cobrar? Ele vai fazer o quê? Ele tem a possibilidade de fazer um pedido, né, de falência até, ou se já tiver correndo uma ação de recuperação judicial, ele pode se cadastrar, tá? A gente tem várias possibilidades ali que eu vou estar demonstrando para vocês, ok? Mas eu quero que vocês prestem atenção nesse artigo 495, tá? Então, a delimitação dos direitos dos contratantes diz respeito às consequências da instalação da execução concursal. Essa execução concursal é feita por meio da recuperação judicial ou da falência, que a gente vai estar estudando, começar a estudar, né, no terceiro e no quarto bimestre, nos próximos bimestres, ok? Tá? Então, ali o artigo 495 não vai estar sendo utilizado para os contratos empresariais. Tem isso aí no material de vocês, tá? Vai estar lá, ó. Enquanto na compra e venda civil, a insolvência do comprador dá direito ao vendedor de sobrestar a entrega da coisa e exigir calção. Na mercantil, esse direito não existe, porque a matéria está sujeita a regramento específico da legislação, tá? Então, a gente tem um regime especial quando é contrato mercantil, que é a lei de recuperação e falência, tá? Ou recuperação judicial. Se vocês quiserem já deixar aí anotado o número da lei,
É a Lei 11.101 de 2005. Eu vou anotar para vocês aqui no chat. Ó, Lei 11.101 de 2005, tá? É essa lei que a gente vai estar até estudando nos próximos bimestres, tá? No terceiro e no quarto bimestre. Amores, tranquilo aqui? Entenderam, então, que no contrato de compra e venda mercantil eu não posso sobrestar a entrega e exigir um calção? Diga, Adriano. Pode abrir o microfone, Adriano. Você quer fazer uma pergunta? O pessoal continua com dificuldade de acesso. Então, a Letícia até mandou um áudio lá. Eles vão ter que assistir o vídeo depois. Qualquer coisa, Ju, a Ju tá aí? Tá, né? Ju, pega o nome deles e me manda, que daí eu vejo e lanço lá a presença, tá? E daí eles assistem a aula, porque eu não tenho o que fazer por aqui. Tem que ver se o problema não é com eles, porque como vocês como vocês estão com acesso, então provavelmente o problema não é o Teams, né? Não é o Teams aqui, né? O meu, por isso. Mas obrigada, Adriana. Eu vou passar para a Letícia de novo, é que ela também está em aula agora com o segundo ano, então ela também não consegue fazer muita coisa. Mas fala para eles, tá? Ô, Ju, depois você passa, eu passo uma mensagem lá, e daí eu encaminho no grupo e você encaminha para eles, tá bom? Por favor. Vou fazer isso, professora. Obrigada, meu bem. Obrigada, Adriano. Então, vamos lá, gente, continuando. Então, não esqueçam disso, tá? Dessa diferença que tem entre os contratos empresariais, tá? Porque é aí que a OAB pega vocês. Ainda mais se vocês forem fazer segunda fase de direito civil na OAB, pode ser que ela pegue bem nisso para vocês, tá? Então, tomem cuidado com essa questão aqui, porque daí você vai lá para compra e venda e vê esse artigo 495, e daí numa questão aberta lá, né? Porque na fechada você já tem que saber que não é aquilo, tá? Então, sempre que falar de contrato de compra e venda mercantil, a diferença vai estar aqui, no caso de insolvência, tá? Então, em caso de o comprador não conseguir pagar pela compra que ele realizou, tá? Então, quando as partes são empresariais, eu não posso suspender a entrega da mercadoria e exigir um calção por isso, tá? Então, deixem isso anotado ainda, tá? Ali ainda no material de vocês, fala que tem que salientar que os contratos mercantis não ocorrem caso uma das partes não seja empresária, bem como quando está se tratando do elo final da cadeia, não se aplicando o contrato de compra e venda mercantil no caso de venda entre empresário e consumidor final, tá? Então, aquele empresário e o consumidor final também não se encaixa aqui como contrato de compra e venda mercantil, tá? Mesmo que esse consumidor final seja outra empresa, tá? Se ele for o consumidor final, ele também não vai estar entrando aqui nesse contrato de compra e venda mercantil, ok? Então, eu estou vendendo, por exemplo, rodo, né? Eu tenho uma fábrica de rodo, e daí eu vendo uma dúzia de rodo para uma outra fábrica. Mas ela está comprando aquele rodo para quê? Para limpar a fábrica dela,
tá? Então, não é um insumo, não é alguma coisa que ela vai estar revendendo, tá? Então, esse contrato também não se encaixa aqui como contrato mercantil, tá? É uma relação de compra e venda, né, entre empresa e consumidor final, ok? Então, para ser esse contrato de mercantil, eu preciso de duas empresas, né? E a compra e venda, ela não pode estar sendo realizada entre a empresa e o consumidor final, tá? Então, a pessoa que está comprando, ela não pode estar comprando aquilo para consumo próprio, ela tem que estar comprando aquilo como matéria-prima, como insumo ou para revenda, tá? Senão ele não vai se encaixar como contrato de compra e venda mercantil. Ok? Tranquilo aqui? Ficou claro, gente? Ficou claro aqui essa parte? Isso aqui é o mais importante da aula de hoje, é isso aqui, tá? Eu preciso que vocês saibam, que vocês decorem essa questão dessa diferença, tá? Porque essa diferença do contrato de compra e venda mercantil é o que vai dar base para todo o restante do contrato de compra e venda, tá? Se vocês não conseguirem gravar essa diferença aqui na questão da insolvência, pode ser que mais para frente vocês se confundam com o restante, ok? Então, vamos lá agora para a natureza jurídica do contrato de compra e venda. Então, vamos lá. Então, lembra que sempre que a gente estiver falando em natureza jurídica, a gente está o quê? A gente está falando das características desse tipo de contrato, tá? Então, natureza jurídica é sempre as características. Se você tiver com material aí e tiver dificuldade, né, na hora que fala natureza jurídica, você não fica confuso em saber o que é, então deixem aí anotado, né? Que são as características, tá? O que pode ser vendido num contrato de compra e venda mercantil? O que pode ser vendido? Se vocês aí no material não tem isso, tá? Mas se vocês quiserem anotar, vocês podem anotar. O que pode ser vendido? Bem móvel, bem imóvel ou semovente. Vaca, boi, né? Bezerro, cabrito, bode, tá? Então, o que pode ser vendido no contrato de compra e venda? Bem móvel, bem imóvel ou semovente, ok? Então, vamos lá para as características do contrato de compra e venda mercantil. Primeira característica, consensual, né? O vínculo contratual ocorre quando as partes estiverem de comum acordo, não podendo haver vícios na sua formação, sob pena de nulidade do mesmo, assim contendo a forma de pagamento, valores e condições. Pessoal, acontece bastante, né? Não só com as empresas, mas até com a gente que é consumidor, pessoa física, né? Normalmente, quando vocês vão realizar um contrato de compra e venda, vocês conseguem estabelecer todas as cláusulas? Vocês conseguem, né? Por exemplo, vai comprar um carro. Vocês conseguem estabelecer ali as cláusulas desse contrato? Todas as cláusulas ali? O que você consegue brigar ali normalmente é o valor, né? E olhe lá, né? Porque o restante você não consegue discutir. Você consegue discutir todas aquelas cláusulas para quem já comprou carro, né? Ou até carro zero, já sabe disso, né? A gente não consegue discutir as cláusulas, tá? Então, muitas vezes, se tiver alguma coisa ali que
gere muita obrigação para uma das partes, a gente pode estar entrando com uma ação. Se fosse um contrato civil normal, vocês poderiam estar utilizando o Código de Defesa do Consumidor, né? Mas no caso de contrato de compra e venda mercantil, o Código de Defesa do Consumidor, ele não tem eficácia, tá? Então, aqui, se você não tiver satisfeito com alguma daquelas cláusulas ou entender que aquela cláusula é abusiva, se for um contrato de compra e venda mercantil, você não vai conseguir alegar ali os artigos do Código de Defesa do Consumidor, tá? Você vai ter que entrar com uma ação comum e não vai poder estar utilizando ali esse Código de Defesa do Consumidor, tá? Você só vai poder demonstrar ali que aquela cláusula é abusiva, mas você não vai poder estar utilizando o Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, isso também é muito importante, pessoal, tá? Lembre-se que nos contratos mercantis, principalmente no contrato de compra e venda mercantil, a gente não utiliza o Código de Defesa do Consumidor, tá? Ele não serve, tá? Ele não pode ser utilizado. Então, quando vocês forem orientar um cliente de vocês, empresário, ou forem entrar com uma ação de um cliente de vocês que realizou um tipo de contrato mercantil, lembrem-se, não adianta alegar para o juiz artigo do Código de Defesa do Consumidor, tá? Porque esse tipo de legislação não serve para contratos mercantis, porque aqui o comprador ele não é um consumidor final, tá? E o Código de Defesa do Consumidor é para esse consumidor final. Por isso que a gente não pode utilizar, tá? Ok? Conseguiram entender aqui, então, o consensual? Então, a gente tem que estar em comum acordo, mas se tiver alguma coisa ali, alguma cláusula que ela seja abusiva, você vai poder entrar com uma ação civil para estar revendo aquela cláusula ali, que é o que normalmente acontece, né, gente? O comprador, ele faz, o vendedor, ele faz o comprador ficar amarrado, né? Ali na compra. Diga, Mariana. Pode falar, pode abrir o microfone também, se você quiser. Ok? Então, não esqueçam disso. O Código de Defesa do Consumidor, ele não é utilizado para contratos mercantis, ok? A próxima característica que a gente tem ali é o solene, tá? É quanto à solenidade. Então, esses contratos, eles são solenes e reduzidos de forma escrita. Eles também podem ser feitos por meio eletrônico, né, que vem ganhando um grande espaço aí, e a justiça tem aceitado até alguns casos por meio não solene e oral, tá? Esse não solene, às vezes até aí WhatsApp, áudio, tá? Que na verdade, é pouco encontrado na forma mercantil, tá? Entre empresas é difícil a gente ver esse tipo de acontecimento. A maioria é feito de forma escrita, tá? Às vezes até por meio eletrônico, mas de forma escrita, ok? Mariana, você não queria falar, você queria falar alguma coisa? Queria perguntar alguma coisa? Desistiu, minha flor? Não quer falar mais? Não quer perguntar mais? Então, ali no material de vocês, vai estar falando isso, tá? E vai estar falando também que a gente ressalta que a solenidade é obrigatória quando se trata de bens imóveis, sendo dispensada somente no caso de imóveis ou de semovente, tá? Então,
Quando for imóvel, gente, obrigatoriamente, além de ser escrito, ele tem que ser escrito e tem que ser feito onde? Onde que o contrato de compra e venda de imóvel tem que ser feito? De que forma que ele tem que ser feito? Contrato de compra e venda de imóvel, ele tem que ser feito por escritura pública, né? Obrigatoriamente. Você acha que a Mariana está com problema no áudio? Acho que ela não está escutando. Será? Ela mandou a mensagem? Pergunta aí, Laila. Coloca aí no chat. Mariana, você está escutando? Por favor. Ou porque ela está online. Ela tinha reclamado que ela não estava escutando. Ah, mas vocês estão me escutando? Você está escutando bem, Laila? Eu tô. Então, porque às vezes o problema é com a pessoa, né? Com o aparelho da pessoa, daí eu não consigo resolver, porque aqui no meu o volume está no máximo. Não tem mais aonde aumentar, até porque com essa minha voz ardida, vocês vão querer desligar. Prof, o Teams está com problema geral. Ah, então tá bom. Pelo menos é o Teams, Gabriele, não sou eu. Vamos ver aqui. Mari, você não me escuta? Acho que ela vai ter que depois assistir o vídeo no YouTube. Difícil isso, né, gente? Vocês acordam tão cedo e daí vem com esse monte de problema, né? Mas não desanimem. Tudo bem que a minha matéria não é o estrogonofe do direito, igual a da Letícia, né? Para vocês, que será, que comida que deve ser o direito empresarial? Tinha uns professores outro dia falando que deve ser a rabada, o bucho do direito, alguma coisa desse tipo. Vamos lá, então, gente, vamos continuar aqui. A Mari não respondeu, então não sei o que está acontecendo. Continuando, então. Então, lembre-se, se for contrato de compra e venda de imóveis, tá? Obrigatoriamente, ele tem que ser solene, né? Por quê? Porque ele tem que ser feito por escritura pública, né? Então, mais do que solene, né? Ele tem uma forma prescrita em lei. Bilateral, que necessita de duas partes empresárias para que ocorra de maneira legal, tá? Aqui eu quero que vocês façam uma anotação, porque alguns doutrinadores, ao invés de colocar bilateral, que eu acho que é um termo mais simples, né, e mais ajustado até para os alunos, né, vocês vão encontrar na doutrina sinalagmático, tá? Eu vou até escrever aqui no chat para vocês, que quer dizer isso, quer dizer bilateral, tá? Então, quem tiver com material aí, anotem isso, porque pode ser que vocês peguem doutrinas que, em vez de estar lá uma das características do contrato, ao invés de estar bilateral, vai estar lá sinalagmático, tá? Que quer dizer a mesma coisa, ok? Tá? Que precisa, no nosso caso, de duas pessoas jurídicas, tá? Para estar realizando esse contrato. Ali a última característica, né? Comutativa. Então, onde as partes devem saber de suas obrigações no momento de assinatura do mesmo, onde no caso do comprador é o pagamento do valor pactuado
e o vendedor a entrega da coisa ao comprador, conforme explicitado no corpo do contrato. Gente, então, aqui comutativa é que eu gero direitos, né, e obrigações para ambas as partes, tá? Então, o comprador, ele tem que pagar a mercadoria e receber a mercadoria. Então, ele tem um ônus e um bônus. E o vendedor, ele vai entregar a mercadoria e vai receber o quê? Dinheiro. Então, ele também tem um ônus e um bônus, tá? Então, por isso que a gente fala que é comutativo, porque ele tem obrigações para ambas as partes. Pessoal, ficou alguma dúvida aqui na questão da natureza jurídica? Ficou alguma dúvida aqui? Entenderam aqui essa parte? Tudo tranquilo? Posso continuar aqui? A gente agora vai estar falando do marco final. Você acha que sim, Gabriele? Tem alguma coisa que você ficou com dúvida, Gabriele? Que você não entendeu direito aqui nessa questão da natureza jurídica? A Laila, que eu sei que está me ouvindo, porque o resto do pessoal não aparece, né? Adriano, Flávia, João Vitor, Vitória, ali Rei Inácio, que eu não sei se é Renato, Renata, Caroline, aqui o GL Bassoli. Ah, é Renata, então tá bom. A Ju, o Otávio, a Amanda e o Gerson. Tudo tranquilo, então? Tá bom, eu acho que vocês estão tudo dormindo, isso sim. Com exceção da Laila e da Gabriela, que estão sempre falando aqui comigo. Vocês não querem nem mostrar um rostinho para mim? Vamos lá, então, gente. Então, agora a gente vai estar falando... Obrigada. Ai, agora todo mundo falou. Acho que eu acordei todo mundo agora. É Otávio. Ah, é o Gilson. Então tá bom, Gilson. Agora eu não vou esquecer mais, não. Vou ficar te chamando, então. Vamos lá, então, gente. Vamos agora para tradição, que é a entrega, né? Vocês já sabem que a tradição, né, é o marco final de um contrato de compra e venda, né? A gente vai estar falando, a gente tem ali artigos de lei falando dessa tradição, tá? Então, anotem, quem já tiver com o Código Civil aí, com o VADMECUM, grifem lá os artigos 492 e 493, que ele vai estar falando da tradição. Acho que todo mundo lembra o que é a tradição, né? Mas, para quem não lembra, eu coloquei aí no material de vocês, né? Tradição é o marco final do contrato de compra e venda mercantil, se dá pela tradição. No que tange a bem imóveis, com a entrega das chaves de um veículo ao comprador, ou no caso de bens imóveis, respeitando a solenidade do ato e seguindo o registro do mesmo no cartório de registro de imóveis, com o registro da escritura, tá? Então, aí a gente vai estar falando da tradição. Então, para quem está com o Código Civil, o Código não vai estar falando o que é tradição, né, gente? Não é isso que o Código Civil ali nesses artigos vão estar falando. Então, até se você não sabia, não lembrava o que era esse termo aí da tradição, né? Então, lembrem-se que é o marco final. Normalmente ali é a entrega das chaves, é a entrega do objeto, tá? Então, por quê? Porque o contrato de compra e venda, ele se consuma, ele se realiza pela tradição, tá? Então, ali no 492 vai estar falando o seguinte: até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e os do preço por conta do comprador, tá? Então, ele não tá te falando ali
o que é tradição, tá? Mas é que são artigos que falam de coisas da tradição. Depois a gente tem mais 2 parágrafos ali. E depois o artigo 493. A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde ela se encontrava ao tempo da venda, tá? Então, aqui ele vai estar falando de condições dessa tradição, tá? Ele não vai estar falando o que é a tradição, tá? Então, por isso que eu coloquei ali no material de vocês. Então, se tiver alguma pergunta sobre tradição, vocês já sabem que vocês têm que ir nesses 2 artigos, tá? No artigo 492 e no artigo 493 do Código Civil. Aqui, a questão da tradição, tanto para o contrato civil quanto para o contrato empresarial, é a mesma coisa, tá? É a mesma regra. Você vai seguir ali o que está estabelecido no contrato, ou na falta dele, ali, por exemplo, se for alguma coisa, né, relacionada a esses 2 artigos, né, você utiliza esses 2 artigos, ok? Tá? Então, se for questão relacionada à tradição, artigo 492 e artigo 493. Belezinha? Tudo tranquilo? Todo mundo por dentro do que é tradição? Agora a gente vai estar vendo as espécies de contrato de compra e venda, tá? Então, aqui vocês vão ver que tem bastante tipo de contrato de compra e venda, tá? Obrigada, Gabriele, de você ter colocado aqui para mim os artigos, tá? Então, pessoal, a gente tem vários tipos de contrato de compra e venda, tá? A maioria vocês já conhecem, porque acabam utilizando aí no dia a dia, né? Então, vocês não vão ter uma surpresa aqui, né? A grande questão aqui vai ser que esse nosso tipo de contrato obrigatoriamente necessita, né, de 2 pessoas jurídicas, e no caso de inadimplemento, né, insolvência, a gente não vai poder estar pedindo, segurando o objeto e exigindo um calção para entrega dele, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem contrato de compra e venda à vista, a crédito, mediante amostra, depois com pacta de retrovenda, a contento, venda sujeita à prova e venda com reserva de domínio, tá? A gente tem alguns aqui que são colocados como cláusulas, tá? Eles são utilizados como cláusulas, ok? Então, a gente também tem a possibilidade de serem inseridas outras espécies de cláusula, tá? Não só essas aqui que a gente está vendo, é que a gente vai acabar vendo essas aqui, que são as que são mais utilizadas ali no contrato de compra e venda mercantil, tá? Primeira coisa que vocês precisam saber do contrato de compra e venda. Aqui eu coloquei para vocês à vista, né? Que é um dos contratos bastante utilizados, né? Esse contrato, ele tem que ser sempre em moeda corrente, né? Especificado em dinheiro, tá? Por quê? Porque se não for em dinheiro, gente, não é compra e venda. É outro tipo de contrato. É troca, é qualquer outra coisa, tá? O contrato de compra e venda, ele tem que ser em moeda corrente, tá? Em dinheiro. Outra coisa, ele tem que ser em moeda nacional, tá? Tem que ser em real. Professora, mas não tem contrato em dólar? A gente só pode ter contrato em dólar ou em qualquer outra moeda se o objeto estiver vindo de fora, tá? Se o objeto estiver vindo do exterior, tá? Se for produto comprado dentro do Brasil,
obrigatoriamente, ele tem que estar na moeda corrente nacional, tá? Então, se eu estiver comprando saca de soja, saca de milho, plástico, metal, tá? E estiver comprando de uma empresa brasileira, obrigatoriamente este valor tem que estar em real, ok? Valor em moeda estrangeira só para produtos que vêm do estrangeiro, tá? Então, moeda estrangeira só para produtos que venham do estrangeiro. Alguma dúvida? Alguém quer abrir o microfone aí para fazer alguma pergunta sobre isso? Ali no material de vocês vai estar falando que deve-se observar, neste caso, a comutatividade. A gente já viu o que é a comutatividade do contrato, né? Então, aqui vai estar falando que é imediata. Por que é imediata? Porque o comprador paga o preço acertado de imediato, bem como o vendedor entrega a coisa no mesmo ato, tá? Então, esse contrato de compra e venda à vista, a comutatividade do contrato, né, ela é imediata. Então, o que era comutatividade? É as obrigações. Então, as obrigações das partes, elas se dão de forma imediata, porque a pessoa já paga e o outro já entrega, tá? Assim, com o pagamento já ocorre de plano a transferência do domínio da coisa contratada. Ali o artigo 481 vai estar falando, tá? Disso, tá? Não vai estar falando especificamente da compra e venda à vista, tá, pessoal? Mas vai estar lá, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro pagar-lhe certo preço em dinheiro, tá? Aí ali, para ser compra e venda à vista, você só tem que colocar que ele foi imediato, tá? Porque ali o 481, na verdade, ele está conceituando o que é o contrato de compra e venda. Ai, já tô perdendo a voz, gente. E ainda é 9h05, imagina até 9h40. É bom que pelo menos a minha voz fica menos aguda aí para vocês, né? Porque pelo menos eu acho que a minha voz fica muito aguda aqui, pelo menos quando eu vejo o vídeo. E logo de manhã, né, gente? Vamos lá, então. Agora a gente vai para o contrato de compra e venda a crédito, né? A maioria das pessoas já fez compra a crédito, né? Então, sabe também como é que funciona. Aqui a gente tem a maioria das coisas, das regras é parecida com a compra e venda à vista. Então, tem que ser sempre em moeda corrente e em dinheiro, tá? Lembrando a mesma coisa, o dinheiro tem que ser em moeda nacional se tiver comprando produto dentro do Brasil, tá? Só pode ser em moeda estrangeira se o produto tiver vindo de fora do Brasil, ok? Aí, ali no material de vocês, está falando a única diferença que ele vai ter ali da compra e venda à vista. Tem a entrega da coisa antes de ocorrer o pagamento da mesma. Ou seja, o comprador recebe o bem e irá pagando em parcelas, conforme pactuado. Também se observa que, em caso de insolvência do vendedor, o comprador poderá reter o pagamento das parcelas até que seja entregue a coisa. Então, aqui, essa parte que está aí no material de vocês, lembrem de anotar que isto não funciona para o contrato de compra e venda mercantil. Eu acho que, na verdade, no material de vocês eu até tirei isso, tá? Então, funciona diferente do artigo, tá? Isso aí vai estar lá no artigo 495. Então, escrevam aí, para compra e venda mercantil, não funciona desta forma, ok? Tranquilo aqui? Então, o artigo 495 não serve para a gente. Então, eu não posso reter a coisa e exigir um calção, ok?
Depois, a gente vai ter ali a venda mediante a amostra. Vocês já ouviram falar de venda mediante amostra? Alguém já ouviu falar? Então, essa aqui vai estar ali no artigo 484. Então, deve ser observado que se trata de uma categoria peculiar de venda, tá? Onde o comprador já terá analisado uma amostra do que está comprando previamente e só aceitará a mercadoria que seja da mesma espécie e qualidade da que lhe é enviada previamente, tá? Então, o vendedor, ele fica obrigado a enviar uma mercadoria idêntica, tá? Idêntica. Então, tá ali no artigo 484. Se a venda se realizar à vista de amostras, se vocês estiverem com o código aí, já grifem essa amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa às qualidades que elas correspondem. Aí no parágrafo único, prevalece a amostra, o protótipo ou modelo, se houver contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato, tá? Então, prestar atenção, tá? Nesse tipo de venda, tá? Que ela obrigatoriamente, ela tem que ser igual a mercadoria que veio sobre a amostra. Eu não posso nem alegar, gente, que aquilo lá é melhor, tá? Por exemplo, não tinha daquele jeito e eu mandei um produto melhor. Vai ficar a cargo do comprador dele aceitar, tá? Porque se ele não aceitar, mesmo que o produto seja melhor, não tem o que fazer, tá? Então, essa venda mediante amostra, anotem lá o artigo 484, tá? O vendedor ficou obrigado a mandar todas as mercadorias idênticas a que enviou no momento da análise do comprador, não podendo alegar que aquela era melhor e neste momento manda uma mercadoria mediana ao comprador. Caso não seja respeitado isso, o comprador tem em sua mão a possibilidade de desfazer o negócio e não efetuar o pagamento, tá? Então, aqui para vocês, eu falei de enviar uma mercadoria mediana, mas a doutrina também entende que mesmo que ele mande uma mercadoria de qualidade superior, fica a cargo do comprador o aceite, tá? Porque ele comprou uma coisa e às vezes aquela coisa era o que se enquadrava no que ele necessitava, tá? Então, por exemplo, você manda uma coisa mais resistente. Mas ele não queria uma coisa mais resistente porque ele ia utilizar para um certo tipo de serviço que precisava de uma certa maleabilidade, tá? Então, tem tudo isso. Então, a pessoa às vezes entende que é um produto melhor e envia, né? Então, na venda mediante amostra, o produto tem que ser idêntico, ok? Sabe lá quando vocês compram o perfume da Avon, que vocês experimentam, da Avon, da Natura, né? Lá na revistinha, no caderninho, né? Que às vezes tem uns que dá até para você cheirar lá. Então, quando você consegue cheirar lá, quando você consegue ver o que é o produto, você está fazendo compra mediante amostra. Então, quando chegar, vai ter que chegar o quê? Daquele mesmo jeitinho, ok? Tranquilo aqui na venda mediante amostra? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. Vocês não gostam muito de falar comigo, né? Mas a Gabriele mandou aqui. Quando o produto é de fora, mas o revendedor está no Brasil, deve pagar em real. Se esse revendedor é uma empresa que está aqui no Brasil, é em real. Eu não sei se vocês já compraram alguma coisa lá pelo site da Amazon. Vocês já compraram alguma coisa no site da Amazon?
No site da Amazon, o site da Amazon não é um site brasileiro, nacional. Mas quando você entra lá para comprar no site da Amazon, o valor das mercadorias está como? Em real. Né? Uma vez eu comprei um CD para o meu filho, que era de alguém da Europa ou da Ásia. Era dessas músicas coreanas, de K-pop. Eu não lembro da onde que eu comprei. Eu lembro que era estrangeiro. E o valor estava como? Estava em real. Por quê? Porque a Amazon, ela tem uma empresa, né, um site aqui registrado no Brasil, até porque a legislação brasileira obriga, tá? Então, eu comprei na Amazon Brasil, né? Porque provavelmente se eu comprasse na Amazon americana, né? Ou em qualquer outra Amazon, eu ia pagar o valor na moeda corrente deles, tá? Então, se esse revendedor ele está no Brasil, Gabriele, obrigatoriamente a moeda que deve constar no produto é o real. Tem que ser a moeda nacional, tá? Eu só vou poder colocar esse preço estrangeiro se eu estiver comprando, por exemplo, direto de uma empresa lá da China, tá? Não estou comprando de um revendedor. O revendedor, obrigatoriamente, se ele estiver aqui no Brasil, tem que estar em real. Ok, Gabriele? Entendeu, meu amor? Então, tá bom, então. Então, vamos lá, gente. Continuando. Agora a gente vai ver ali uma espécie de cláusula que a gente acaba colocando, que a gente pode colocar no contrato de compra e venda, que é o pacto de retrovenda. Esse pacto de retrovenda, ele está lá do artigo 505 ao 508 do Código Civil, tá? Então, a retrovenda é uma cláusula acessória. Essa cláusula, ela só serve para bens imóveis, tá? Só para bens imóveis, tá? O que é essa cláusula de retrovenda? É onde a parte vendedora coloca no contrato de compra e venda que dentro do prazo legal de 3 anos, comprar novamente o imóvel vendido, sendo que o comprador somente é reembolsado do valor que pagou no momento da compra, como também despesas que tenham havido dentro deste período. Vocês devem pensar, professora, mas né, esse tipo de cláusula, ela deve ser pouco utilizada em contrato entre empresas, né? Não, muito pelo contrário, gente. Sabe quando os empresários acabam utilizando essa cláusula? Eles utilizam essa cláusula de retrovenda para vender, por exemplo, o prédio, a fábrica, alguma coisa desse tipo, quando eles estão com alguma dificuldade transitória, tá? Por quê? Porque daí ele vende, né? Vai comprar em até 3 anos, quer dizer, dá tempo dele se recuperar, e daí ele compra de novo pelo mesmo valor e vai pagar ali alguma despesa que essa pessoa comprou teve. Por exemplo, se teve problema com infiltração, com, sei lá, com telhado, sim, né? Não pode ser, por exemplo, ele quis pintar, porque quis mudar a cor, quis trocar o piso, porque esse piso estava feio, tá? Não é esse tipo. Daí a gente tem que ver lá se foi uma reforma útil, necessária ou voluptuária, tá? Então, ele compra esse bem 3 anos depois, né? Esse bem imóvel, obrigatoriamente só para bens imóveis, tá, meus amores? Pelo mesmo valor.
pagando só as despesas que a pessoa possa vir a ter tido nesse período, ok? Tá? Então, essa cláusula de retrovenda, ela é acessória. Então, os empresários, eles utilizam disso para poder fazer dinheiro, tá? Quando a pessoa está precisando fazer dinheiro, às vezes ela faz esse contrato de compra e venda de algum imóvel com essa cláusula de retrovenda, tá ok? Então, grifem ali do artigo 505 ao 508, tá? O artigo 505, ele vai estar falando o seguinte, vai estar ali, ó, já começa na seção, né, das cláusulas especiais à compra e venda. E ali o primeiro é a retrovenda. Já dá uma grifadinha ali no seu vademecum que vai estar falando, ó, o vendedor de coisa imóvel, tá? Então, só pode bem imóvel. Pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias, ok? Aí depois ali os outros artigos ele vai estar falando, se a pessoa negar, como é que tem que ser feito, né? Se eu posso ceder esse tipo de direito, tá? Então, ali a gente vai ter os outros artigos seguintes ali, o 506, o 507, o 508, vai estar dando ali mais um aprofundamento sobre esse tipo de cláusula, tá? Então, lembrem disso. Então, a retrovenda é uma cláusula acessória do contrato de compra e venda somente de bem imóvel, tá? Somente de bem imóvel. Isso tem que ficar claro na cabecinha de vocês, ok? Agora a gente vai ver ali venda sujeita à prova. Pessoal, eu preciso que vocês se atentem muito, porque o que acontece? O aluno muitas vezes confunde essa venda sujeita à prova com a venda mediante amostra, tá? Então, tomem cuidado para não confundir isso aqui, tá? A venda sujeita à prova está ali no artigo 510, tá? E ela também é uma cláusula, tá? Ela não é uma espécie de contrato, ela é uma cláusula que pode ser colocada no contrato de compra e venda. Vamos lá. Então, ali, no material de vocês vai estar lá, deve ser observado que também se trata de uma cláusula colocada no contrato de compra e venda mercantil, onde a mercadoria fornecida fica sujeita a uma análise do comprador de que a mesma se enquadra dentro das qualidades que foram asseguradas no contrato de compra e venda, tá? E que tal mercadoria consiga atingir o fim desejado para a mesma. Observa-se que, neste caso, enquanto o comprador não se manifestar a respeito da mercadoria que recebeu, o mesmo se enquadra como comodatário da mesma, tá? Então, esse contrato aqui de venda sujeita à prova, a pessoa não recebe uma amostra antes, tá? Ela vai verificar se o que está especificado no contrato está de acordo com a mercadoria que ela recebeu, tá? Então, ela não recebe uma amostra antes. Essa é a grande diferença, tá? Porque a amostra você recebe
uma amostra antes e é especificado tudo ali no contrato. No venda sujeita à prova, você não recebe essa amostra, mas é tudo ali especificado no contrato como ela deve ser, tá? Então, a grande diferença de um e de outro é isso, tá? Então, cuidado, porque a OAB faz pegadinha disso para vocês. E eu já percebi nos anos que eu dou direito empresarial que os alunos confundem, tá? Que eles fazem confusão dessa venda mediante amostra e venda sujeita à prova, tá? Não é a mesma coisa. Ali no artigo 510 fala o seguinte: também a venda sujeita à prova presume-se feita sobre a condição suspensiva de que a coisa tenha as qualidades asseguradas pelo vendedor e seja idônea para o fim que se destina, tá? Então, você compra alguma coisa, né? Vem especificado lá quais são a classificação, voltagem, né? Tamanho. Então, a hora que essa coisa chega, você não a viu antes, tá? A hora que essa coisa chega, ela tem que estar exatamente naquela forma que estava estabelecido lá no contrato. Quando vocês compram alguma coisa no site, vocês vão lá e olham a especificação daquela mercadoria. Se é um celular, por exemplo, qual que é a memória dele, como que é a câmera, né? Um computador, qual que é a memória, né? Qual que é, se é o Windows, né? O que ele é. Então, você vai acabar olhando todas essas especificações. Se quando a mercadoria não chega, né? Você pode o quê? Devolvê-la, ok? Então, essa é a venda sujeita à prova. Lembre-se de não confundir ali com a venda mediante amostra, tá? Eu pulei ali, gente, a venda contento. A venda contento está ali no artigo 509. O 509 fala o seguinte: a venda feita a contento do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue e não se reputará perfeita, enquanto o adquirente não manifestar o seu agrado. Vocês lembram daquele comercial da Activia ou de outras empresas que falam: se você não gostar do produto, a gente devolve o seu dinheiro? Vocês já viram, né? Esse tipo de comercial, de propaganda, né? Então, isso aí é a venda contento, tá? Esse aí é a venda contento. Olha, professora, mas isso acontece no direito empresarial, né? Entre empresas, acontece. Então, por exemplo, uma empresa que compra plástico para estar produzindo, né? Compra insumo, né? Compra alguma espécie de matéria-prima para estar produzindo o produto que ela vai estar revendendo. E daí, por exemplo, a empresa que ela compra fechou, faliu, ou sei lá, aconteceu qualquer coisa e ela não vai poder estar produzindo aquele material para ela, aquele insumo. O que ela pode fazer? Ela pode tentar comprar com uma outra empresa aquele plástico, né? Aquele insumo e tá utilizando e colocar lá essa cláusula, né? Sujeito à prova. Então, ela compra uma certa quantidade, vê se aquela mercadoria atinge o fim desejado, né? Se ela consegue produzir o material dela e que aquele material vai ficar com aquela qualidade que ela vai colocar no mercado para estar revendendo, né? Então, ela faz esse contrato e coloca essa cláusula de venda sujeita à prova, tá? Que daí, se a mercadoria for satisfatória, ela vai pagar e vai continuar utilizando, tá? Se ela não entender que não satisfez, ela vai poder estar devolvendo a mercadoria sem efetuar o pagamento, ok? Tranquilo aqui, tá? Então, é isso. A próxima venda aqui é o contrato de compra e venda
com reserva de domínio. Esse aqui está lá no artigo 521 e 522 do Código Civil, tá? É uma compra e venda normal, porém o vendedor fica com a reserva de domínio do bem. Tal modalidade visa assegurar mais a garantia ao vendedor, onde pode ser visto comumente na compra de bens móveis, como veículos ou outros bens semelhantes à alienação fiduciária. Gente, isso aqui no direito empresarial, ele é muito utilizado para garantir o pagamento, tá? Então, no direito empresarial, eles acabam fazendo essa venda aqui com reserva de domínio para garantir o pagamento, tá? Então, eles acabam fazendo essa venda com reserva de domínio. O que a gente tem mais comum, né, e corriqueiro, é, por exemplo, quando você faz um financiamento de um carro, né? Então, praticamente quem te vende o carro é o banco, e daí para garantir o pagamento, o que ele faz? Ele deixa o carro lá no seu nome, mas ele registra ali embaixo que aquele carro está com alienação fiduciária e coloca o nome dele. Na verdade, você é o quê? Você é o possuidor, mas o proprietário é o banco, tá? Então, essa compra e venda com reserva de domínio é isso, tá? A pessoa tem a posse do objeto, mas ela não tem a propriedade até ela terminar de pagar o contrato, tá? Então, ela vai ter a propriedade um dia? Vai, tá? Então, ela vai ter essa propriedade no momento que ela terminar de pagar. Então, isso aqui ele é utilizado para dar mais garantia ao vendedor, tá? Então, quando vocês forem lembrar, lembrem desses contratos de alienação fiduciária, tá? De compra e venda de móveis. Então, ali no artigo 521 vai estar falando, ó, na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o preço esteja integralmente pago. Aí o 522, a cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros, tá? Então, por exemplo, se esse carro está alienado, o juiz não pode vir e colocar ele como garantia num processo. Não pode vírgula, né, gente? Isso é o que o Código Civil fala, mas acontece, né? O juiz bloqueia carros alienados, tá? Então, ali apesar que você pode alegar isso na defesa, tá bom? Isso pode ser alegado em defesa, né, do cliente de vocês, se isso vier a ocorrer, tá? Então, anotem aí o artigo 521 e 522. E isso ali, como fala no código, no 522, tem que ser expresso, tem que estar escrito no contrato que essa cláusula de reserva de domínio, tá? Porque se não tiver escrito, não vai poder fazer essa restrição na propriedade, ok? Depois agora a gente vai ver ali as obrigações. Obrigações da parte. Então, ali a gente tem as obrigações do vendedor, né? Que é entrega da mercadoria. Logo que a venda é perfeita, o vendedor fica obrigado a entregar a coisa vendida no prazo e pelo modo estipulado no contrato. Acho que aqui vocês não têm nenhuma dificuldade, né? O que acontece? Se não entregar, lá no artigo 475, ele vai estar falando de uma indenização ou de cumprimento do contrato, tá? Então, anotem isso, porque não tá no material de vocês, tá?
Então, se não houver a entrega da mercadoria, aí anotem lá, artigo 475. Então, a pessoa pode exigir indenização ou cumprimento do contrato, ok? Depois, a gente tem aqui a responsabilidade por vício, que vai estar lá no artigo 441, e por evicção, que vai estar lá no artigo 447. Vocês lembram a diferença, né? De vício e de evicção. Um está oculto e o outro não? Vocês lembram disso? Vocês devem ter visto isso lá no direito civil do primeiro ano, né? Se não me engano. Então, vocês viram isso lá, tá? Então, essas responsabilidades, elas vão estar ali estabelecidas também, e vai estar lá no artigo 441 e no 447, se for evicção, ok? Depois, a gente tem aqui as obrigações do comprador, né? O comprador, ele tem que efetuar o pagamento, né, que foi estabelecido, porque senão haverá o quê? Consequências. Quais são essas consequências, né? Pode haver perdas e danos ou penas compensatórias assumidas. Gente, lembrando que se for contrato de compra e venda mercantil, você, dependendo do valor ali da compra, você e do prazo, né, que estourou, o comprador, ele pode, o comprador não, ele pode ali estar entrando até com uma ação de falência, tá? Se não tiver cumprido ali entregada a mercadoria ou recebido o pagamento ali da mercadoria, tá? Então, tem essas diferenças aí, tá? Vão anotando. Aqui eu coloquei para vocês um modelinho de um contrato de compra e venda mercantil, tá? Só para vocês saberem que tem que ser pessoa jurídica, né? Essa pessoa jurídica, gente, ela sempre tem que estar representada por uma pessoa física, tá? Sempre tem que ter uma pessoa física representando a pessoa jurídica, tá bom? Porque senão a pessoa jurídica ela não assina. E essa pessoa que vai assinar, ela tem que estar lá no contrato social falando que ela é a pessoa jurídica, que ela é a pessoa física responsável para estar assinando. Aí agora eu quero que vocês tirem foto de duas questões para vocês fazerem, e daí semana que vem a gente corrige, tá? Então, essa aqui é a primeira questão, que ela vai estar falando sobre os contratos mercantis, para você assinalar a alternativa incorreta. Tirem foto dela, eu vou passar para outra, tá? Printem aí a tela ou qualquer coisa desse tipo. Se alguém quiser printar aí ela e mandar ali no chat para os colegas, tá? Então, essa daqui é a primeira e essa daqui é a segunda, tá? Essa daqui é sobre o contrato de compra e venda mercantil. Essa daqui, se não me engano, é de uma prova da OAB mesmo, tá? Uma prova da OAB da primeira fase, ok? Mostra a primeira de novo, professora. Mostro, meu amor. Deixa eu só voltar lá, então. Aqui, ó. Aí é a primeira. Ok? Conseguiu, Laila? Então, essa é a primeira, tá? Deu certo? Printaram? Tiraram foto? Deu certo. Então, tá bom, então. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, obrigado, Gabriele. Ai, Gilson. Pronto, voltei. Deu certo, Gilson? Conseguiu lá? Amores, vamos mostrar o rosto, só para eu tirar a foto para a chamada?
E daí, pessoal, falem para o pessoal que não conseguiu entrar depois, tá? Que teve algum problema, que daí eles assistem o vídeo e daí me manda lá, tá, Ju? Daí você me manda qualquer coisa e me avisa, tá bom? E aí, vamos lá? Mostrem aí pra gente, para eu tirar foto para chamada. Vamos mostrar o rosto. E daí a gente encerra a aula. Vamos? Laila, Gabriele, Vitória, Ju, Gilson, João, Renata. Oi, Ju. Gabriele. Cadê o restante desses meus amores? Cadê ela? Vamos, Laila. Oi, Laila. Renata, João Vitor, Gilson, Caroline, Otávio, Adriano e o Gerson. Vamos lá, gente. Vocês querem presença? Essa presença vale ponto, né? Depois no final. Vitória. Tudo ok? O restante do pessoal não vai mandar, não tem vídeo? Não consegue abrir a câmera? Ah, vocês vivem me enganando. Eu sei disso. Gente, então façam as questões e semana que vem a gente se encontra aqui, tá bom? Um beijo, boa semana, até mais. O material tá lá no Teams, tá bom? O material da aula. Até mais. Tchau, tchau.